Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, a escritora Clara Haddad. Prazer tê-la aqui, Clara. Meu prazer também. Só escritora, mas é também narradora de histórias. Sim, conta histórias. Como conta história? Muitas histórias, de vida e literárias, muitas. Você é brasileira, mas está usando o sotaque que você usa em Lisboa. Olha, eu vivo no Porto já há 13 anos, então já é um sotaque, primeiro estranha-se, depois é entranha-se, como diz Fernando Pessoa. É mesmo assim, mas é um prazer estar aqui novamente nesse programa. Também conosco, jornalista Ana Dantas. Prazer tê-la aqui, Ana. Prazer, meu. Tem muito mais, né? Você se identifica, é publicitária, eu disse jornalista, mas como você se identifica? Olha, na verdade a publicidade e o jornalismo meio que ficou lá no passado, né? O jornalismo eu ainda atuo de certa forma com o blog A Influência de Sofia, mas hoje mesmo eu sou roteirista e escritora. Então não é nada do que eu falei? Não. E não é. Também conosco o ator Hudson Mazorana. Mazorana, prazer conhecê-lo, muito obrigado pela oportunidade. A pergunta que eu fiz para a Ana eu faço para você. Quando você se apresenta, Hudson, como você se apresenta? O Hudson, na verdade, me apresento como um maluco, porque eu faço tanta coisa. Isso. Eu sou formado em jornalismo. Sim, não tem jornalismo aqui. Eu sou formado em jornalismo e artes cênicas. Né? Então eu sou jornalista, sou ator, tenho experiência também como apresentador. E vou falar agora da minha primeira produção, né? De teatro. Então estou também me lançando aí como produtor. Maravilha. Conosco também Fábio Nunes. Prazer tê-lo aqui, Fábio. Prazer todo meu. Está aqui no meio dos multifacetados. Você também. Você cantor, compositor, cineasta. Isso. Né? Você fez um documentário recentemente. A origem desse documentário é o nome da música que foi feita. Isso, nega que nega, não nega ser nega não. Como é que você conseguiu decorar tudo isso? repete, em letra de forma. Nega que nega, não nega ser nega não. Já a gente fala desse documentário com o Fábio Nunes. Clara Haddad, amanhã você lança Poeira das Estrelas. Exatamente. O livro Poeira das Estrelas que a Clara lança amanhã. Fala desse livro pra gente. É o meu primeiro livro sozinha, não é? Porque eu já tenho participado de várias coletâneas aqui no Brasil e também em Portugal, mas é uma iniciativa também minha, porque a editora é a Fábrica das Histórias, também está em Portugal. E venho trazer aqui essa obra que eu escrevi, que fala da Mariana, que é o nome da minha sobrinha, é um nome que eu gosto muito. E basicamente eu não considero um livro só infanto-juvenil, porque fala de seguir nossos sonhos. E eu acho que a gente deve seguir aquilo que a gente sente do nosso coração. E é uma menina sonhadora, mas que ao mesmo tempo coloca pés ao caminho e vai em busca da felicidade dela, né? Então amanhã vou estar na livraria Panapaná, a partir das 11 horas, lançando poeira. Mas Clara, por que literatura infantil? Eu gosto de perguntar tudo, porque o Brasil, a literatura já é difícil. É literatura. Todos vocês estão... Sim, mas quando se dirige a um público específico,
literatura infantil, eu acho que é mais trabalhoso, é isso? De certa forma, porque às vezes torna-se complicado quando a pessoa tenta deixar uma linguagem tati-bitati, meio boba para a criança, e a criança não é boba, sobretudo a criança de hoje em dia, né, que está cada vez mais antenada com tudo, então a linguagem não pode ser tati-bitati. Então torna-se difícil por isso, porque eu não posso colocar tudo no diminutivo e falar que é literatura infantil. A literatura tem muito mais que se diga, mais do que isso, né? É um texto, é literatura de modo geral, né? Serve para criança, serve para adulto, mas não torna-se difícil pela falar muita coisa em poucas palavras, mas sem infantilizar, sem deixar bobo, né? Hudson, tá ouvindo aí com... eu acho interessante isso. A minha linguagem, por exemplo, é totalmente ao contrário da tua. Né? Já é uma linguagem um pouco mais ácida, mas eu acho muito interessante. Tanto é que pro ano que vem eu pretendo também fazer alguma coisa voltada para a criança, que eu acho que é um público tão inteligente e a gente não pode subestimar esse público. E a sua história, o seu livro, tem muito a ver comigo também, que não sou mais criança, mas que eu sonho, tenho esses sonhos e corro atrás daquilo que eu quero, né? Depois eu vou contar também essa trajetória até chegar ao ovo da serpente, mas tem muito a ver, então por isso que eu preciso tanta atenção, assim. Tem um pouco a ver com um garoto sonhador, o Hudson, um garoto sonhador mas eu acho também. Que toda gente tem uma criança dentro, sabe? E que se a gente deixa morrer, a gente perde a alegria de viver. E é um bocado isso. A Mariana, eu acho que é um pouco de toda criança que tem em cada adulto que vive, né? Eu acho engraçado porque a gente sonha. Que quer muita fazer gente deixa coisa, de sonhar, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo desse lado criança e tudo vai ficando tão chato, né? A gente perde essa visão burocrático. A gente acaba perdendo essa pureza e se permitir também a novas sensações, a novos desafios. E a gente fica meio medroso, né? Com a idade. Eu acho que a gente tem que olhar mais a vida com mais poesia. Com mais poesia. Exatamente. Mais leve, né? Isso, que aí eu acho que a gente tira esse didatismo que eu acho que você está querendo falar, né? Porque às vezes é tudo muito politicamente correto, tudo muito, não pode isso, não pode aquilo. E eu acho que a literatura é mais do que isso. A literatura, ela serve para instigar, ela serve para provocar, para que você possa ser uma pessoa mais crítica ou autocrítica, né? Para chegar às suas próprias conclusões e não ser direcionado. E a literatura infantil, infelizmente, por um lado, alguns livros são quase como que manuais. E a criança não precisa de manual, ela precisa viver e descobrir com a vida. Fábio, você está ouvindo aí com muita atenção e chega no teu... Me inspirando aqui, né? Eu concordo plenamente. Eu que sou a favor no meu caso na música, né, que eu uso a palavra, né, também, na palavra, no caso, a palavra cantada. E eu sou a favor da ideia de ter a mensagem, mas de trabalhar também com o imaginário, tanto da criança, tanto com o documentário, ele é exibido em escolas, principalmente para o público estudantil, e onde essas mulheres, elas são ali vozes de alento, de inflamar sonhos e de ser também principalmente as meninas, né, as adolescentes, serem gente que fala também, né, gente que tem voz, porque a mulher dentro da sociedade que nós vivemos, que é machista, né, ela sempre está em segundo plano ali, mesmo com toda essa emancipação que está ocorrendo, que eu acho super positiva, só que ainda nós vivemos num país machista, e quando trata também da questão do racismo, onde uma mulher é negra, então ela tem uma dupla luta aí, né? E quando ela é pobre, uma tripla luta, né? Então eu tento usar da arte, assim como a literatura. Ele deu uma lida aqui, a mensagem, inicia uma viagem pelo desejo, traz a mensagem que temos de ir atrás dos nossos sonhos, pois ao contrário podemos viver o resto da vida com a frustração. É verdade. Então eu acho que a gente que trabalha com a arte, com a literatura, e tanto a música, o cinema, a dramaturgia, eu acho que a gente tem essa incumbência. E bacana tá de gente que tem essa... Como é a música que deu origem ao documentário? Em que sentido, assim, da... Você não entendeu ainda, é um rap, na verdade, sim, né? Sim. E meu trabalho, ele flerta com essas linguagens do rap e da MPB também. E tem uma parte que... Tem uma rapper que participa, que é a Cris, do grupo SNJ. E tem a parte que ela rima que fala: minha cor é tão bela quanto a minha história,
é construída com dor, orgulho, resistência e glória. Tragou na pele a cor da noite, reluziu, brilhou açoite. Tesouro negro é a cor da coragem. Sou gente que age, tentam, mas não me ferem, sabe como é. Perseverança, conduta sem perder a fé. Se soubesse um valor que a minha raça tem, daria a palma da mão para ser escura também. Uau! Parabéns! Como bom. você partiu da música para o documentário? Então, foi um caso interessante, porque eu não tinha essa intenção de fazer um documentário. A gente que é da música, a gente está mais acostumado a ir para o estúdio, gravar e depois fazer um videoclipe e ser dirigido por alguém, né? E aí, de repente, eu quis fazer um making-off para o meu público, falando sobre uma entrevista com essas mulheres, sou de São Paulo. E aí eu entrevistei várias mulheres e esse making-off acabou ficando um trabalho tão denso que gerou o documentário. E aí eu até estava falando com a Ana ali fora, falando assim que eu estava grávido de uma música e pari um videoclipe e um documentário. Saíram trigêmeos, não é verdade, né? E eu acho bacana Muito bom. quando o artista ele consegue ramificar, né, trabalhar através de outras linguagens e ter essa sensação de criança também, de estar aprendendo outros universos, né? Porque quando a gente aprende, eu acho que eu sou professor de música também, falo para meus alunos que o melhor encantamento, a melhor fase é aquela que você aprende. Mesmo a gente querendo ser o outro, eu queria ser o professor, queria ser o apresentador, queria ser o ator, o pessoal que está fazendo escola, né, de teatro. Mas eu acho que o grande lance mesmo da vida é quando a gente tem a possibilidade de aprender e brincar com essa possibilidade, né? Aí eu fui fazendo meio que descompromissadamente, né? E aí gerou esse trabalho tão bonito aí que está em cartaz aí. Esse tema que você aborda não é muito controverso, não? É, bastante. É um tema atual, né? Você tem boa aceitação? Porque, de repente, é isso que eu quero abordar contigo, né? Faz como é que é? Nega que é nega, não nega ser nega, não. Não é isso? Sim. Aí tem gente que já vai dizer que é agressivo isso aí. Como é que você recebe? Porque tem crítica, tem aplauso, Sim, tem todo tipo. Tem todo tipo. Esse outro lado é que eu estou querendo saber como você encara. Eu acho que o próprio título, ele é uma frase, né, de empoderamento. Que a partir do momento, eu não digo só a mulher negra, né, mas o negro no geral, desde pequeno ele é ensinado a se negar. A gente sempre foi ensinado a se negar, a gente nunca teve referência na televisão, de programas infantis, muito bem antes, nem nas fraldas, né? Quando nossas mães iriam comprar fraldas, nunca tinha uma criança negra num pacote de fralda. Então, e por aí vai, né? Então, quando essa mensagem consegue alcançar, através da música, agora com o visual, com as mulheres, né? Todas elas, Elza Soares, Adriana Couto, Adriana Alves, Ivy Mesquita, Vera Eunice, filha da escritora Carolina Maria de Jesus, Alice Brandão e tantas outras mulheres empoderadas, né, conseguem dar esse recado. Eu acho que aí a gente não se nega mais. Aí agora, o racismo, ele passa a ser diferente. Agora eu explico o porquê da pergunta. Tem uma música famosíssima que é Nega do Cabelo Duro. E essa música é contestada. Sim. Né? E aí você exagera em nega no título aqui. Né? Mas o nega dele tem a sonoridade que vai, sobe, desce, nega que não nega, né? Então tem essa poesia. Tem essa poesia. Muita poesia, né? Maravilhosa. Eu acho que é genial, mas realmente eu entendo a tua pergunta, porque as pessoas querem ver problema em tudo. Sim, e querem questionar tudo. O que a gente via na nossa infância, tem 42 anos, o que eu via na minha infância era normal, falar, não era ofensivo, agora tudo é ofensivo. Qualquer história é o fim do mundo. Politicamente correto hoje em dia. É a tal coisa do politicamente correto, tudo não pode. Quer dizer, se você deixa de falar, você também está na ignorância, não é? E não tem uma postura a respeito dos assuntos. Olha, eu vou até mais fundo no tema dele. Eu sou baiana e uma vez eu estava com um grupo de amigos discutindo essa questão da negritude, né? E a pessoa falou assim, gente, esse politicamente correto tá enjoando demais. Enjoa. Porque na Bahia é super normal vocês falar, diga aí, negão, né? É super normal. E hoje, se você fala aí, diga aí, negão, nossa, é uma ofensa que não sei o quê. Então também depende da cultura, do ambiente que você tá, do tom de voz que você usa, como você fala, né? Então eu acho que assim, eu acho que tem mais sonoridade
na tua música, no teu documentário, do que agressividade. Muito mais. É verdade. Mesmo, e hoje a gente não sabe, né, por exemplo, o negro, preto, a gente não sabe como se referir mais, porque, né, a gente fica até com receio de chegar em alguém, né, por medo de ser agressivo, e às vezes não tem nem essa intenção preconceituosa, mas eu acho que esse politicamente correto faz com que a gente se afaste uns dos outros, né, e fica essa coisa, cada um no seu mundo, no seu universo, né, e esse distanciamento é muito ruim, que gera uma solidão muito grande. Sim. E essa agressividade que tem uma aí, intolerância muito grande por todos os grupos, por todas as pessoas, um distanciamento. Fábio, repete a música pra gente. Ótimo. É muito bonito. Esse trecho da canção? Toda? Demora muito, uns 10 minutos. Bom, tem a primeira estrofe, né, que é: ô nega, tu chega espiritada, tu é inspiração, que tu pire, que tu pire, respire, inspire ação. Tu comeste catupiry com catuaba, tu tomaste mel de cansanção, tu se sacode feito piaba braba, tu não cansas, tu é Sansão. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nossa, muito bom. Legal. E tem toda uma graça ali também, né? Brasilidade. Lógico. Maravilha. Recheado de humor. Que o brasileiro tem disso. Essa questão do politicamente correto é que, na verdade, a gente... a nossa cultura, agora que ela está sendo, ao mesmo tempo, também desconstruída, né? Essa questão de... Porque eu ouço ainda, principalmente as mulheres falam para mim, poxa, Fábio, é chato quando você chega num lugar e a pessoa fala para você, nossa, você é uma negra bonita. Por que não fala você é uma mulher bonita? Porque ninguém fala, você é uma morena bonita. Nossa, você é uma loira bonita. Ninguém fala assim, nossa, você é uma mulher bonita. Porque o negro tem que colocar a raça e você é uma negra bonita. Porque as outras não são. Aí gira essa, sabe, frases mal. A coisa tá preta, né? Hoje a gente fala, essa coisa tá preta porque a coisa tá boa, né? Hoje, por exemplo, hoje é dia de branco. Mas tem uma amarelo também, né? Onde está esse documentário? Está disponível? Está... Então, ele está em cartaz pelo CineB agora, né? E está sendo exibido em algumas universidades. No dia 13 de setembro, todos estão convidados para conhecerem e assistirem o documentário. Dia 13 de setembro na Unisantana e no dia 5 de outubro na FIAM. E também acho que vai entrar em circuito pelo SP Cine. E também assim, se alguém... Qual é a duração desse? É um longa, né? Ele tem 84 minutos. É um longa. 84. Tanto que falar da mulher negra ali não dava, e tanto que vai ter um segundo documentário, né? Porque... Sobrou assunto? Eu tenho mais de... Sem brincadeira nenhuma, acho que eu tenho umas... Eu não contabilizei, eu sempre erro quando eu falo isso, mas deve ter umas 15 horas ou mais de gravação. Eu acho que daria para fazer um documentário de cada uma dessas mulheres que participaram, assim. Aí eu não conhecia a linguagem, eu peguei e transcrevi todas as vozes em 2 cadernos de 10 matérias e fui fazendo o roteiro, né? Fazendo aquela... ela falou publicar. Isso... Aí pontuei, agora essa frase casa com o que ela está falando. Pode gerar um livro aí. Ou uma série de TV, né? Que maravilha. Isso aí de trigêmeos, quadrigêmeos. Ana Dantas, deixando para trás uma história de esperança e futuro para uma criança refugiada. Exatamente. Este também é um tema atual e polêmico. Bastante, viu? Eu fui, assim, quase que execrada nas redes sociais, porque, na verdade, o livro, ele antes de ser lançado pela Franco Editora, ele passou por um processo de crowdfunding. Então, eu fiz o crowdfunding, não deu certo, eu não consegui arrecadar o dinheiro todo, e aí, como toda história feliz, né, para criança, a Franco me pediu para ler o texto e em 2 dias falou assim, eu quero esse texto, eu quero publicar, e a gente publicou em tempo recorde, né? Então, assim, obviamente que eu entrei bem na polêmica, então tinha os grupos extremistas que não venham com esses refugiados para cá, né? Que, graças a Deus, no Brasil ainda são poucos, mas a gente tem que abrir os olhos. E eu trato, na verdade, aquilo vem me deixando, assim, um tema que me deixa sensível desde a morte daquele menino do Alan, né, na praia.
E eu acho que assim, se a gente tem que gritar para o mundo, eu acho que essa é agora. É o momento da gente falar disso. E minha proposta, né, na verdade, é trazer não só o assunto à tona, mas lembrar o brasileiro que a gente sempre foi um povo acolhedor, né? A gente não pode perder essa essência. A gente está botando muito mais o negativismo em nossas vidas do que o positivismo. A gente tem que mudar o olhar do mundo, né? Ter crítica, sim, mas trazer mais o amor para perto da gente. E por que não falar desse amor com crianças, né? Por que não falar assim, olha, o teu coleguinha, ele não fala o português, né? Que tal você ensinar de uma maneira divertida, né? Então, assim, no livro ele fala de um menino sírio que chega numa escola, ele não fala português, mas ao mesmo tempo, como toda criança, ele aprende a língua rápida. Ele é colocado como se ele fosse o intérprete oficial da família. Então, aquilo para uma criança é um peso muito grande, porque além da cultura, imagine que, no caso do Deixando para Trás, o Raim, que é esse menino sírio, ele vem com a história de vida muito machucada, porque tem uma determinada, eu falo como cena, né, mas tem uma determinada parte na história que a escola fica próximo ao aeroporto e passa um avião. Quando passa o avião, o Raim se joga no chão e começa a tremer, né? E aí eu trago à tona o backstory dele, que é justamente que aí ele não fala no momento, as crianças se assustam, querem saber o porquê que ele teve aquela reação. E ele diz, muito mais para frente na história, que, na verdade, ele perdeu a irmãzinha quando uma bomba passou e jogou, um avião passou e jogou uma bomba em cima da casa deles. Então, assim, essa criança que chega aqui, ele já vem machucado sentimentalmente, né? Então, assim, a gente tem que parar com essa bobagem de xenofobia para lá, xenofobia para cá, e a gente acolher essas pessoas, né? Porque, assim, às vezes são gente que muitas vezes a gente preconceitualiza assim, é um ninguém que estava lá e está vindo para o meu país para roubar meu emprego. Gente, para com isso. Já vem rotulado. Já vem rotulado, e não é isso. Gente, ele é feito de carne e osso, sentimentos como nós brasileiros, né? Então, assim, tem algumas histórias de sucesso na Síria. Eu pesquisei o tema bastante. Eu fui lá na Missão Paz, que, aliás, me deu um tremendo orgulho de ser brasileira, porque, assim, eles acolhem o estrangeiro, seja ele angolano, haitiano, enfim. Eles dão a documentação, eles promovem essa interação do português, tem aula de português lá. Eles tentam arranjar, fazer essa conexão com grandes empresas para que os pais não se sintam órfãos, porque imagina, você chega num país que não sabe a língua e ainda ter que procurar emprego, documentação, sem falar um sim, um não em português, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo. E eu já passei meio que assim por bullying, quando, por exemplo, eu fui morar nos Estados Unidos, pelo fato, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Quando eu fui para eu fui para os Estados Unidos fazer roteiro de cinema lá, e meu inglês era The Books on the Table, né? Então eu cheguei na universidade e os professores falavam, eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que esses caras estão falando. Obviamente que fui aprendendo com a convivência. E tinha um menino jovem, 20 e poucos anos lá. Desculpa, ele me fazia assim, falava assim para mim nas aulas de interpretação, né, que a gente tinha aula de interpretação para se pôr no lugar do ator. E ele falava assim, se você não souber direito o meu idioma, para que veio para cá? Né? Então, assim, e eu, obviamente, respondi de uma maneira irônica para ele, num momento atuando, inclusive,
Mas assim, eu me pus no lugar dessas pessoas, eu acho que é isso que está faltando para a gente se colocar no lugar do outro antes da gente levantar o dedo, criticar ou falar qualquer coisa. De se coloque no lugar da pessoa, pense em que situação ela teria, né? Se fosse você gostaria de você chegar num país e dizer, vai primeiro saber falar o português, meu amigo? Não ia gostar. Né? Então, assim, eu trago muitos assuntos aí de bullying, de xenofobia. Está contando racismo. muito do livro, como a Clara falou, tem que ir amanhã lá na livraria, né? Você tem alguma o livro já foi lançado há algum tempo? Ele foi lançado na Martins Fontes no dia 16 de julho e está à venda lá na Martins Fontes. Martins Fontes. Isso, né? Aqui na Paulista. A Clara não fica contando muito do livro. Porque a Clara ainda não revela. Mas eu não estou revelando tudo, eu só revelei descobrir amanhã. Tem muita coisa para falar, né? Hudson, o que é o Ovo da Serpente? O Ovo da Serpente é um drama, é um espetáculo teatral que está em cartaz no Viga Espaço Cênico, que é um espaço intimista, todos os sábados às 21 horas e domingo às 19 horas até 27 de agosto. O Ovo da Serpente, para quem não sabe, é uma expressão popular que marca o início do nazismo. E eu quis falar sobre a crueldade humana, sobre a banalização da vida. Estou adorando o assunto de hoje, né, porque tem tudo a ver. Ótimo. Tem tudo a ver com o que eu escrevi também. Fala sobre intolerância, violência, supremacia racial, por meio de 3 personagens insólitos. E eu coloquei 3 personagens psicologicamente complexos. Né? Temos aí um assassino de aluguel neonazista, que mata negros, judeus. São tabus que a gente precisa quebrar, sabe? Que convida um jovem psicopata, que é o meu personagem, a testar o caráter da esposa dele, que é uma ex-prostituta judia. Ou seja, temos 3 malucos em cena, falando de temas sérios e com objetivo... Além de você, quais teus? Tem o Zaqueu Machado, que faz o assassino de aluguel, que trabalha para essa facção neonazista. Tem a incrível Glória Rabelo. Um beijo, eles estão assistindo com certeza. Né? A Glória Rabelo faz essa ex-prostituta sexagenária que tem, que guarda numa caixa vermelha vários segredos que vão sendo desvendados, né, no decorrer do espetáculo. E tem meu personagem, que é o Mike, que é o jovem psicopata, que chega conhecendo tudo sobre o casal, né, tudo sobre essa mulher. E algo foge do controle. Aí quem quiser saber vai ter que assistir. Eu ia perguntar se você podia contar. Não pode. Eu vou contar de uma coisa, porque eu assisti, eu fui na estreia. Que maravilha. E vou dizer assim, olha, o texto está muito bom. Muito obrigado. E os atores também. Ele e o foi Hudson surpreendido também. agora. Ele ficou vermelho. Ainda bem que foi bom. Foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa, obrigado. A gente tinha já dado algumas trocas. A gente se esbarrou ali, ela tinha falado, olha, eu sou Ana Dantas. Eu falei, nossa, que bacana, ela falou que assistiu o espetáculo. Eu acho interessante, porque é um espetáculo ousado. Né? Tudo é ousado. O texto ele tem uma linguagem ácida, é uma linguagem de faca. O que é uma linguagem de faca? Ela é certeira, ela diz, as palavras dizem muito mais do que se propõe. Né? E eu já não tenho esse medo, por isso que eu falei, minha linguagem é totalmente diferente da sua, né? Porque eu vou logo, toco o dedo na ferida mesmo, né? Mas eu acho importante falar sobre esses assuntos. Mas eu acho que assim, a gente pode tocar o dedo na ferida com sutileza. E você também faz isso no seu espetáculo. Apesar de tratar de temas polêmicos, pesados, foi o que você viu lá no espetáculo, tem uma poesia, tem uma sutileza, a gente teve muito cuidado com algumas cenas para não ficar só na violência o tempo inteiro, né? E tem uma coisa muito bonita no espetáculo. O autor do texto? Eu? Que reação maravilhosa. Bem espontâneo. Esse é meu primeiro texto teatral. Gostou? Hudson Mazorana, né? Esse é meu primeiro texto teatral. Maravilhoso. Esse é meu primeiro texto teatral. Eu te surpreendi. Pegou? Adoro essas surpresas da vida. Falta eu e eu. Eu sou branquinho, qualquer surpresa já me deixa roxo, né? 2 surpresas, meu coração não vai aguentar aqui. Mas assim, é o meu primeiro texto teatral e é a minha primeira produção também, né? É muito complicado produzir no Brasil.
E a gente está fazendo tudo na raça, tudo na cara e coragem, para levar cultura para vocês, para quebrar esses tabus sem medo. E aí perguntaram para mim, nossa, já vai começar com um texto tão polêmico? Vai afastar, né? Mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que perder esse medo e precisa, sim, discutir esses temas, né? Então, convido vocês a assistirem o espetáculo. É um espetáculo que é um suspense, precisa estar muito atento do começo ao fim, porque é um quebra-cabeça, né? São 3 personagens maravilhosos. Também que brasileiro gosta de chegar no horário. Diz que tem que assistir desde o começo. Tem que assistir desde o começo. Por quê? O começo é super Porque, na verdade, é muito importante. Porque tem gente que vai para o teatro. Nós vivemos numa cultura que o povo não gosta muito de ir ao teatro, né? Sim. Gosta das coisas mais mastigadas. Sim. Então não adianta nada você estar lá para ver o espetáculo, mas você só está ali, né? Não está prestando atenção nos detalhes. E é um texto que precisa, assim, assistir do começo ao fim. Prestar atenção nos detalhes para não se perder, porque é um quebra-cabeça. E o começo, na verdade, o povo fica assim, meu Deus, aonde que vai dar? Aonde cada personagem, que caminho cada um vai seguir? Tem alguma coisa a ver com o filme do Bergman? Todo mundo me pergunta isso, porque é o mesmo nome, né? Sim. Na verdade, homônimo. Assim, apesar de ser inspirado em ideias neonazistas, falar também... Tem algumas curiosidades que a gente coloca no texto, não tem a ver a trama, é diferente. Sim. É completamente diferente. Eu não assisti o filme para não ficar influenciado também. Com registro aqui, a Câmara aprova prioridade para professores na restituição do imposto de renda logo após idosos. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou quarta-feira o projeto de lei 1465/11 do Senado, que concede aos professores prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda à pessoa física. Proposta acrescenta dispositivo à Lei 9.250/95, que regulamenta o imposto de renda à pessoa física para determinar que tenham prioridade no recebimento da restituição logo após os idosos, os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Atualmente, conforme o Estatuto do Idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos têm prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Já aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto de caráter conclusivo segue para a sanção presidencial, caso não haja recurso para apreciação no plenário. São informações que nós trazemos aqui no Gente que Fala, em parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Olha, projeto maravilhoso, acho que tem que ver, mas é irônico, né? Nós estamos em 2017, esse projeto é de 2011. Rapidinho a aprovação aconteceu, né? Quando a gente lê assim que o projeto foi aprovado, isso, né? É de 2011, né? Daqui a pouco, quantos ficaram no meio do caminho? Quantos aí, já morreram, né? Já morreram. Não tiveram esse benefício. É que nem causa judicial. Bota lá e esquece, filha. Não, é que nem essas obras monstruosas que nós encontramos aí, né? É um cemitério, né? Você passa naquela água espraiada lá. Não, aí na verdade, você mas meu essa Deus do obra céu, não já era para estar pronta. Então, como diz o Caetano, né? Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Já é bem por aí. Que maravilha. Exatamente. Que humor negro maravilhoso. Fábio, fala mais do seu... Repete o nome do documento. Nega que é nega, não nega ser nega não. Está em cartaz pelo Cine B. Inclusive, acho que o Cidário já esteve aqui, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Esse nome é muito legal e eu não sei se é uma impressão que eu tenho. Às vezes eu sinto, né? Assim como tem homossexuais, negros, que às vezes tem um preconceito deles com eles mesmos. Assim, por exemplo, o negro com ele mesmo, ou o branco com ele mesmo, o homossexual com ele mesmo. Isso realmente acontece ou não? O que você sente? Fala do... às vezes eu acho que coloca algumas limitações, sabe? Algumas coisas que a gente percebe, poxa, ele está sendo com ele mesmo, sabe? Preconceituoso, da raça pela raça. É uma impressão que eu tenho de algumas pessoas. Depende muito da questão cultural de cada um. Uhum. Eu acho que a gente... Por educação. Da educação, entender o outro. Por isso que eu comentei isso, por causa do tema, né? Não nega que é nega, não nega... Ser nega não. Ser nega não. Acho muito importante você não negar a sua raça, Sim. né? Isso é muito... O documentário ele trata de vários temas, né? Desde a questão da política também, de que a gente tem que estar antenado também com a política. Você disse que poderia, inclusive,
fazer um novo documentário para cada uma dos depoimentos. Quantos você tem? Você tem 30 mulheres, horas? Quantas mulheres eu tenho? No documentário tem 40 mulheres nesse documentário. Desde as mulheres conhecidas através da mídia e as mulheres anônimas também. No caso, mais legais. Motorista de ônibus, que também é uma profissão, né? A mulher no volante é machista. No nosso país é uma profissão machista. Tem uma situação interessante que ela conta a Janete Menezes, se ela estiver assistindo, um beijão para a Janete, que ela conta que a Mob, né, uma empresa que é a empresa que mais contrata mulheres no Brasil, né, como motoristas. E aí o dono da empresa naquela época pegou as motoristas e colocou tudo numa linha só, né? Só tinha motorista na linha. Aí de repente ela disse que entrou um passageiro, um senhor, né? Ele foi subindo assim, ele falou, ixi, mulher, não vou não, né? Aí ela falou, tudo bem, você pode ir no próximo. Só que a linha toda só tinha mulheres, né? Aí ela comenta assim, acho que ele foi a pé para aquele lugar, pro destino dele. Muito bom. Tem jogadora de futebol, tem também que as mulheres aí estão conquistando espaço dentro dessa categoria do esporte, né? Que é ser atleta, ser jogadora de futebol. E eu falo que uma pesquisa que eu fiz é que no Brasil o Santos é o único clube, o Santos Futebol Clube, né, que profissionaliza essas atletas, né? Os demais clubes não profissionalizam. O Santos profissionaliza a partir dos 16 anos, ela já tem registro em carteira, podem cursar uma universidade, tem moradia. Então, aliás, até a própria mulher para entrar, para jogar futebol, né, a criança que quer jogar futebol, a menina, ela não consegue com essa facilidade. Não consegue. Clara, 2 minutos para você contar uma história para essa criança que está ao seu lado. Para essa criança que está ao seu lado. Vai ser assim, segundo. Pode contar para mim, A criança, verdade, a criança sou eu. Olha a cara de criança. Uma criança de 34. Você já me olhou assim? Eu 2 minutos para contar a história. Quase uma anedota, né? Era uma vez uma vaca Vitória, caiu no buraco, acabou-se a história. Aí daquelas que querem saber o fim, mas ela morreu afogada. E olha, acontece às vezes as pessoas perguntarem, ou mesmo crianças, e ficam perguntando, né? O que aconteceu com a vaca? O que aconteceu, mas isso é que é legal. Porque eu, ao invés de responder, porque não sou eu que tenho que ter as respostas, é a criança que tem que descobrir a dela. Lógico. Então, o que é que você acha? Eu respondo com uma pergunta. E aí... E cada uma vai dando a sua... Você sabe que o Deixando para Trás, o final dele é aberto, né? Ele é justamente assim, tá, acabou, mas e aí? O que acontece com o Raim, né? E justamente, e aí? O que você acha? Se fosse com você, você acolheria? Não? Né? Mas é legal deixar esse espaço aberto, não é? Sim. Porque aí as opiniões, ou mesmo as... opiniões divergentes ali. Sim. Né? Você uma chega... coisa neutra também. E você dá ainda a possibilidade de você ouvir coisas que o mundo precisa, né? Ouvir o outro. Né? Então, de repente, uma criança tem um olhar A, a outra tem um olhar B, o outro tem um olhar C. Então, vamos ouvir, olha que diferença. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Deixa eu fazer um registro aqui. O Banco de Sangue de São Paulo está pedindo doadores para a reposição do estoque de hemocomponentes. Doações podem ser feitas em nome do paciente Milton Del Monte, de segunda a sexta-feira no Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, fica ali na Borges Lagoa, na Vila Clementino, ou ainda na Brigadeiro Luiz Antônio 2533, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Aos sábados, as doações acontecem apenas na unidade Brigadeiro Luiz Antônio, das 8 ao meio-dia. As doações para Milton Del Monte. Nossa prestação de serviço aqui no Gente que Fala. Conosco hoje a escritora Clara Haddad, narradora profissional de histórias, a publicitária, a jornalista, a roteirista, a escritora Ana Dantas, o cantor, compositor, cineasta Fábio Nunes, o ator, dramaturgo, jornalista, apresentador Hudson Mazorana. Clara, a Juliana da Pompeia pergunta se é diferente contar histórias para crianças brasileiras e crianças portuguesas. De certa maneira, sim, pela forma de estar das crianças. A criança brasileira é muito mais aberta e brincalhona, não é? E a criança portuguesa demora um bocadinho para estar solta, não é? Pela forma, pela mesma forma de ser, é cultural.
não é, a forma dos portugueses, a forma do brasileiro. O brasileiro é muito, oi, tudo bem, já abraça e já se gatar. conhece. Como assim? Não, pode dizer, porque assim... Olha só, é justa. Mas deixa eu explicar, porque eu falo muito com as mãos, né? Tipo, Matsorana, italiano, falo muito com as mãos. A gente gosta de trocar. Então tô aqui, ó, me segura. Não, mas é diferente por isso. Mas depois do início de uma sessão, não, são crianças como em qualquer lugar, seja no Peru, seja na Bélgica. Na Bélgica também é muito diferente. Às vezes eles não têm as reações... Qual o idioma que você conta essas histórias? Em português, espanhol e inglês. Sim. Você vai na África também? Vou agora em Cabo Verde no fim de outubro, não é? Representando o Brasil num festival de contadores de história, também para levar o livro Poeira das Estrelas, e depois vou para o México na Feira do Livro de Guadalajara, onde também eu apresento Poeira Polvo de Estrelas. Tem diferença de título, né? Você editou em outros idiomas? Sim, vai estar em castelhano, não é? Espanhol, a partir de fim de outubro, porque levo para Guadalajara. Por que você citou a Bélgica? Qual é a diferença? A Bélgica, porque eu lembro quando eu fui contar, era um silêncio absoluto, e eu estava contando histórias super divertidas, mas é a questão do respeito que eles têm com o artista, para o escritor, o ator, a pessoa, a apresentação em si. Então eu falei, gente, será pronto meu inglês mal, ou tipo, eu senti assim, caramba, o que é que está acontecendo? Mas pronto, vou continuar o meu trabalho, e fiz o meu trabalho da forma como sempre faço. E quando eu terminei, foi efusivo, assim, palmas, e eu falei, gente, onde estavam essas pessoas? Aí você chega, chorou. Chorou, se emocionou. Não, porque é a reação, não é? Então, se a gente deixa se levar também, lá está, se a gente tem um preconceito de observar o outro e fazer as nossas conclusões do que acha que as pessoas estão pensando, do como elas estão sentindo, a gente deixa de fazer o que é nosso. Isso é muito importante. Então, eu acho que uma coisa que para mim foi fundamental nessa apresentação e ficou marcante, até citei, porque ficou marcante para toda a minha vida, é que não está pensando no que o outro está pensando, fazer o melhor de mim, fazer o meu trabalho, e pronto, é assim, há quem vai gostar, não é? Existem pessoas que vão amar, outras que não vão achar piada nenhuma e vão embora, e vão falar mal. É a vida, não é? Então é saber lidar com o que a gente tem dentro de nós. Que você não pode Ana Dantas, o Rafael da Aclimação pergunta a você como crianças e jovens de países que acolhem refugiados poderiam ajudar a amenizar o drama desses? Olha, eu acho que de várias formas, né? Não só falando do assunto, doando-se, né? Se você for até você pegar Médicos Sem Fronteiras, doa para o Médicos Sem Fronteiras. Esses médicos, eles chegam onde ninguém chega, né? Isso é uma forma de doação. Dá uma palavra de conforto a quem está chegando. Pega um refugiado, convida ele para ir num restaurante, ir num cinema, convida para sua casa no Natal, né? Existem tantas formas que a gente pode fazer no dia a dia para transformar o mundo, acolher o mundo, né? Através do enlace do amor, que aí dar asas para a imaginação. Então, assim, eu tive alguns relatos muito fortes de crianças que nessa guerra perderam pais e mães. E eu acho que por uma questão de religião, enfim, alguns deles não podem ser adotados. Né? Então, nossa, isso, tipo, corta o coração de cada um. Então, assim, o que eu posso fazer hoje? Eu tentar trazer isso à tona, porque hoje a gente está recebendo refugiados, os venezuelanos estão vindo, os haitianos já vieram, os africanos, enfim,
sejam mais acolhedores, gente. O Brasil não pode perder essa essência. A gente é um povo de bom coração. Eu prefiro ainda acreditar nisso do que chegar aqui para vocês e dizer eu não acredito mais na humanidade, por isso que eu escrevo para criança. Fábio Nunes, Andréa do Cambuci pergunta como você vê a recente polêmica sobre apropriação cultural. É o fato de pessoas brancas usarem adereços típicos africanos. Tem a questão do turbante, né? Que também não é só uma questão do povo africano também, né? Que sim, tem esse costume, os usam. árabes, né? Também usam. Então eu acho que tem uma questão do comerciante também, ele está ali para vender. Agora, dentro dessa polêmica toda, né, eu acho que quando... não é verdade? A gente vive num sistema capitalista, então tem um lado que a gente observa e percebe também, fala, poxa, por que não poderia ser uma mulher negra ali aparecendo, usando esse turbante na mídia, ao invés de aparecer 3 ou 4 mulheres ali com roupas ali no estilo afro, né? Eu não teria a resposta, né, para essa questão, porque e nem também o documentário também deixa claro que ele não é a panaceia assim que vai curar todos os males, as enfermidades, porque as próprias mulheres dentro até desses temas parecidos, elas não são unânimes. Então eu acho que foi praticamente o que ela disse, a gente poder tentar entender também por que a pessoa está usando aquilo, daquele adereço ou não, qual que é a ideia daquela pessoa, está usando aquela roupa, enfim, né? Eu acho que a gente tem mesmo, eu como artista e tenho essa verdade, essa busca dentro de mim de usar a arte como ferramenta de reflexão e que possa ser alento para as pessoas, né? No caso, para jovens, para os jovens e para os adultos também, por que não? Mas essa questão é muito polêmica. Eu acho que, porque se uma pessoa usa e dá visibilidade para aquela pessoa usar, e de repente eu começo já a criticar, e aí isso também pode atuar como... início do nosso comentário. Vai virar um preconceito também, né, ali, né, dessa apropriação. A gente pode usar até, não sei se a pergunta é essa, né, uma apropriação da nossa cultura, né? Talvez eu acho que depende do ponto de vista, né? Se é apropriação, ou se a pessoa comprou também. Eu tenho uma amiga que comprou e é professora, e ela usou, mas sabe, eu a conheço muito bem sabe, ela gostou do artigo e ficou linda ali seria também. Seria muito estranho, imagina, você vai para os outros países, é como, imagina, vou para a África, ou vou para Marrocos. Não posso comprar uma roupa... não, porque eu estou me apropriando da cultura. É quase como isso. Se as pessoas usam, não vão com a ideia de querer denegrir uma imagem. Às vezes até para homenagear, né? Porque gosta. Né? Então, eu acho que isso não tem mal, desde que seja respeitoso. Sim. E que não um deboche, porque às vezes as pessoas usam, né, de fazer deboche com o outro, aí tudo bem, concordo, não deve. Mas, por outro lado, por que não usar? Qual o problema? Forma de você se sentir, fazer parte isso, também, né, daquele ambiente, né? Por que isso? Essas limitações, porque eu acho que as próprias pessoas estão criando muros em volta de si. Né? Então, ficam quase como núcleos, não é? Esse é dessa turma, esse é dessa turma, esse é dessa turma, e o mundo está ficando um bocadinho assim. Eu não digo que é só o Brasil, né? Que às vezes eu vou ouvindo, porque no Brasil... Não, eu acho que é o mundo inteiro. A gente vê, esses atentados, essas coisas que têm acontecido, e as pessoas, não, porque os árabes, quer dizer, agora todo árabe... Aí você rotula, né? Não é? Você acaba rotulando, e isso é muito mal, porque você se distancia das pessoas. Tem pessoas boas e pessoas más em todos os países, com todas as classes, com todas as religiões. Então, não é rotular, é ser aberto ao outro para exercitar o que a gente que é importante, que é a escuta, né? O Hudson, Nicole dos Campos Elíseos pergunta se o público paulista está preparado para peças dramáticas
ou o sucesso no teatro é só comédia? Tem que ser comédia para fazer sucesso? Tem que ser comédia para ter sucesso? Não. Essa é a pergunta mais comum. Tem que ser comédia? Tem que ser comédia, todo mundo pergunta. Eu nunca fui um ator que nunca gostei de fazer coisas muito comerciais. É lógico que eu acho legal, dar uma relaxada, né? Mas acho que o povo brasileiro, vou falar do Brasil, é tão inteligente, nós estamos preparados para tanta coisa, nós enfrentamos tantas coisas, né? Eu acho que é bom, sim. Eu acho que está super preparado para assistir peças dramáticas e para pensar. Eu acho que nós temos que refletir, temos que pensar. O que a gente vê na televisão, no teatro, às vezes é tanta besteira, é tanta bobagem. Você ri, nem sabe por que está rindo, né? Eu acho tão vazio. Então, quando vem uma peça dramática que trata de assuntos como esses que eu abordo, né, que traz a reflexão, eu acho muito importante. Então, eu acho que o público está preparado, sim. Eu acho que o sucesso não está apenas... acho que temos que começar a mudar um pouco o pensamento, né? Quebrar os preconceitos, né? Só a comédia que faz sucesso. Não, é lógico que tem um público bem maior para a comédia. E a gente está começando... tem que começar a abrir um pouco a cabeça e ver que o drama tem seu espaço, né? E trata de assuntos super importantes e que devem ser discutidos. Eu acho muito interessante quando alguém entra no teatro de uma forma e sai totalmente diferente, né? Então, pensando sobre aquilo que foi falado, refletindo, discutindo, mudando o comportamento ou expondo seu ponto de vista, eu acho que isso as peças dramáticas trazem. Nicole, adorei sua... Toda arte traz. Ele é um livro, mas tem arte, tem algumas peças, algumas coisas são vazias demais. Né? Assim, mas nunca ninguém sai incólume de nada. Mesmo que seja ruim ou bom, com certeza. Mesmo que seja só uma coisa só para você rir, você tá até no riso te traz um pensamento. Eu acho. E falando do riso nesse espetáculo, é até engraçado, porque tem algumas pessoas que a gente percebe que tem aqueles risos nervosos, né? Isso é muito bacana, porque na verdade no final do espetáculo a pessoa faz a pergunta para mim: nossa, como é que eu pude rir de uma situação tão trágica como essa? Eu sou muito sádico, eu sou muito cruel. É o autoconhecimento. Mas olha, o Hudson, Crisley é para o Fábio. Crisley de Americanópolis está mandando um abraço para o Fábio, diz que acompanha e gosta de todo o teu trabalho, Fábio. Obrigado, Crisley, beijão. E eu... Pois não, quer acrescentar alguma coisa? Eu quero... A Crisley não, eu interrompi, uma fã que virou a super amiga e quero me desculpar por não ter ido ontem no show. Ela me convidou para ir no show lá no centro e eu estava resolvendo outras questões, mas um beijão aí, Cris. Ricardo da Vila Madalena, passeatas como a que tivemos recentemente contra a lei de migração ou dos neonazistas nos Estados Unidos devem ter direito de ir à rua? Acho que é mais para você mesmo, viu, Ana? Eu acho que todo mundo tem direito de ir para a rua. O que a gente não tem direito, na verdade, é de usar o que a gente acha que é certo para a gente, impondo na sociedade e, pior ainda, como forma de violência. Mas sim, acho que todo mundo tem direito de ir para a rua. Deixando para trás, onde eu encontro Deixando para Trás? Uma história de esperança e futuro para uma criança refugiada. Ele está disponível na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, próxima à estação da Brigadeiro. Tem alguma agenda para você participar, autografar livros, alguma coisa assim? Já a editora Franco, ela está fechando algumas escolas, né, para isso. E quem quiser também pedir, não só em escolas, mas centros culturais, basta entrar no meu site www.anadantas.com. Lá vai ter todos os meus contatos, fanpage, e-mail. Pode me mandar um e-mail e a gente vai aonde vocês querem que a gente esteja. Fábio Nunes, repete o título do documentário. Muito sonoro. Nega que é nega, não nega ser nega não.
Muito sonora, muito sonora. Muito sonora, meio trava-língua. Eu queria parabenizar a Ana pela capa do livro e de ver que tem uma protagonista na história dela que é negra. Porque a gente fala do racismo também, né? E justamente a Kiara, que eu acho essa personagem lindíssima, que ela surfa em Maresias, ela é negra justamente porque na questão... E o nome é fantástico, né? Que você colocou a personagem, Kiara. E a xenofobia é um tipo de... uma espécie de racismo, né? Então vamos combinar que nada mais do que a Kiara acolher o Raim, porque ela bem sabe o que ela passa no dia a dia. Hudson Mazorana, onde o Ovo da Serpente pode ser visto? Então, o Ovo da Serpente, o texto de minha autoria, direção de André Greco, está no Espaço VIG, Espaço Cênico, todos os sábados às 21 horas e domingos às 19 horas. Esse final de semana tem sessão, corre lá. Nós ficaremos até dia 27 de agosto. Vem assistir esse espetáculo que fala sobre a crueldade humana, o processo de desumanização e também sobre a questão da solidão do ser humano. E espero vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão sair bem diferentes do teatro. Clara Haddad, você me enrolou agora há pouco e não contou a historinha. Pois Isso tudo é porque eu quero contar amanhã. Um minuto para contar uma historinha que não esteja no Poeira das Estrelas. Oh, meu Deus. Ok, era uma vez uma senhora chamada Esperança. Não queria sair da casa dela. Um dia apareceu a morte. Bateu na porta, e a dona Esperança falou: ah, não, eu não quero ir. Olha, passa amanhã. A morte falava: não posso, tem que levar agora. Não, passa amanhã. Ai, tá bem, vou fazer o seu desejo, não é? Passo amanhã. Olha, mas não esquece, coloca uma placa, passa amanhã. E a morte, olha, escreveu, colocou uma placa, passa amanhã. Só que a dona Esperança era muito esperta. Quando chegou a morte no dia seguinte... Então, não lê a placa? Passa amanhã. Passa amanhã. E por isso que dizem que a esperança é a última que morre. Poeira das Estrelas. Parabéns. Poeira das Estrelas, onde você vai autografar o Vou autografar na livraria Panapaná, fica perto do metrô Santa Cruz. As pessoas que quiserem adquirir o livro podem adquirir na livraria Panapaná ou através do Facebook da Fábrica das Histórias, que é a editora, e podem sempre visitar o meu site, que é www.claradade.com, onde tem todas as informações e minha agenda aqui no Brasil. Eu queria passar o site também. Também, mas não. www.fabionunes.com.br. Lá tem a agenda de shows, exibições do documentário. Tem a fanpage também do documentário, que nega, nega, se nega não. E a música está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music. Repete aquele trecho que você fez ali. A primeira... Quanto tempo tem a música toda? 3 minutos e rápido. 54, 49, coisa assim. É rápido. Minha cor é tão bela quanto a minha história, construída com dor, orgulho, resistência e glória. Trago na pele a cor da noite, reluziu, brilhou açoite. Tesouro negro é a cor da coragem. Sou gente que age, tentam, mas não me ferem. Sabe como é? Perseverança, conduta, sem perder a fé. Se soubessem o valor que a minha raça tem, dariam a palma da mão para ser escura também, hein? Parabéns. Parabéns. A gente vai sair daqui. Eu queria falar também, quem tiver interesse é só acessar no Facebook, tem uma página, o Ovo da Serpente, tem também Instagram, @Ovo da Serpente Drama. E queria mandar um beijo para toda a minha equipe maravilhosa. Eu espero por vocês lá esse sábado. Repete o nome dos outros que integram o elenco. Tem o Zaqueu Machado, a Glória Rabelo, eu, Hudson Mazorano, a direção de André Greco. E tem uma equipe maravilhosa. Tem o Heron Medeiros, tem o Ricardo Pérez, a ficha técnica, né? Tem também François Moretti, tem o Fred Silveira, que faz a parte da trilha sonora. Ou seja, uma equipe de peso aí, com trabalho de qualidade para vocês até 27 de agosto. Todos os sábados às 21 e domingos às 19 no Viga Espaço Cênico, na Rua Capote Valente, 1323, ao lado do metrô Sumaré. Agradeço a Clara Haddad, a Ana Dantas, ao Fábio Nunes e ao Hudson Mazorana, que estiveram conosco nesta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Bom, espera um pouquinho só, ela vai fazer uma foto também.